um bom encontro para a gente. Dona Gilce. Boa tarde, meus irmãos. Novamente juntos para continuarmos o estudo sobre o livro de Ezequiel, que tem sido realmente uma riqueza para todos nós. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantando, invoquemos o Espírito Santo. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Vinde, Santo Espírito, e do céu mandai da tua luz um raio, da tua luz um raio. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, luz dos corações. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. É com muita alegria que nós recebemos hoje nosso vigário da Assunção e o capelão do Santuário de Mãe Rainha, para nos ajudar a compreender melhor os capítulos que vão do número 33 a 39, com o tema A Restauração do Povo e o Embate Decisivo. A palavra é sua, Padre Franco. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar com o grupo, partilhando um pouquinho e aprendendo juntos, né? Bom, uma indicação que eu dou, eu só esqueci de olhar se as Paulinas ainda editam, mas existe, porque no passado, quando a irmã Rosana estava aqui, eu ainda era seminarista, existia uma formação de serviço de animação bíblica. E tem, então, o curso não é dividido pelos livros bíblicos, mas pega a partir da linha histórica, e aí na linha histórica a gente vai entendendo como os livros estão presentes ali naquele momento, a partir dos fatos, enfim, como Deus vai falando ao seu povo. E tem, então, esse texto aqui, não vai... que é o volume 8º, Deus também estava lá, que é justamente sobre o exílio da Babilônia. Quem tiver o interesse de aprofundar um pouquinho nesse período histórico, que é o livro que nós estamos tratando, mas provavelmente os outros padres devem ter citado de que existem outros profetas que são contemporâneos a Ezequiel. Exemplo, por exemplo, a gente vai encontrar o profeta Daniel, e depois também de entender um pouquinho essa situação da divisão dos dois reinos, o primeiro, né, que era o reino do norte, onde há um primeiro exílio, que é aquele realizado pela dominação assíria, e depois a gente tem cá no sul, então, esse outro período de exílio, que é com a dominação babilônica. Eu vou fechar agora aqui a minha, para poder colocar uns slides, para ajudar também, para quem, caso alguém queira fazer uma anotação, tentei fazer tudo de uma forma mais sintética, para a gente ter uma visão geral do que esses capítulos que nós vamos tratar especificamente nesse dia
o que é que eles trazem ali no bojo. E logo ao início, então, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Quando aparecer aí, vocês então me sinalizam. Pronto, padre, já está aparecendo. Então, vamos lá. Então, a temática é justamente a restauração do povo e o embate decisivo. Só para a gente recapitular um pouquinho do que vocês provavelmente já viram ali anteriormente com os outros padres, o profeta naquele era sacerdote, casado, filho de um outro sacerdote, então ele é da linhagem sacerdotal, conhecido como Buzi, era um cidadão comum, morava junto ao rio Quebar, viveu 25 anos em Jerusalém, depois ali por volta dos 30 anos, né? E após 5 anos de cativeiro, ele recebeu um chamado. Então, ele, com isso, ele é um profeta do exílio, ele não foi um profeta palaciano, e os propósitos do seu ministério são justamente esses: entregar a mensagem de juízo de Deus em relação ao povo que havia aderido à idolatria de Judá, que ali, né, a gente vai ver ao longo desse percurso de diversos capítulos, desde o primeiro até o 24º, depois profetizar as 7 nações estrangeiras, estão ali no entorno do reino de Judá, então, o reino de Amon, os amonitas, de Moabe, moabitas, né? Edom, na Filisteia, Tiro, que também Sidom e Egito. E, então, uma última coisa que a gente também poderia entender sobre esse propósito é aquele justamente de exortar a fé do remanescente fiel a Deus no exílio. Então, diferentemente do exílio que aconteceu com o outro reino na dominação assíria, a dominação babilônica ela é mais, se é que a gente pode usar essa palavra, né, mais pacífica, nunca deixa de ser uma dominação e, claro, uma escravização, mas diferentemente lá do que aconteceu com a Síria, por exemplo, eles não foram separados e distribuídos em cidades muito diferentes para não terem contatos e perderem completamente os laços culturais, enfim, as relações de fé. Então, durante esse domínio babilônico, eles estão concentrados em algumas cidades, goza de uma certa liberdade cultural, eles ainda continuam tentando, sim, e por isso a gente tem um grande número de escritos durante esse período, né? Então, é a maneira deles cultivarem a memória, de preservá-la, tentando colocar isso no papel, né? Registrar, de maneira também que isso depois vai se tornar um grande manancial para todo mundo. Chega até nós, esses escritos, que nos faz perceber, então, como Deus vai caminhando com o seu povo e, enfim, entendendo, né, a palavra de Deus a partir de um contexto histórico e de como essa palavra chega até nós. E, inclusive, esse momento, né, vamos dizer assim, de que não tem grandes transtornos para a convivência entre eles, existem diversos, pelo menos 4 períodos a gente vai ver aqui de deportação, mas, inclusive, eles vão assimilar a língua, né, babilônica, e isso vai ser também, de alguma forma, fazer parte depois do arcabouço cultural, quando eles retornarem para a terra, né? Quando voltarem novamente para o território do que, naquele momento, quando havia os dois reinos divididos, era o território de Judá.
Então, rapidamente, o autor do livro é o profeta Ezequiel, que significa Deus fortalece. O seu tempo de ministério é ali, mais ou menos entre 593 a 571 antes da era cristã, né? Então, mais ou menos 22 anos de atuação. Ele é contemporâneo de Jeremias e Daniel, e é levantado, então, para profetizar durante o exílio babilônico, após esses 13 anos de cativeiro de Judá. Então, uma coisa que nós precisamos lembrar é de que ler tanto Ezequiel, ou qualquer que seja um outro profeta bíblico, nós não podemos julgar que eles estão profetizando de maneira intemporal, né? No sentido de que é fora do tempo e fala para todas as realidades, em todos os contextos históricos, né? Por isso que é importante a gente entender o contexto histórico para poder tentar fazer, então, uma aproximação do que acontece de parecido agora na nossa época e de como essa mensagem pode chegar até nós, trazendo, então, realizando, na verdade, os efeitos que ela se destina, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa na palavra exílio, né? Aqui na nossa realidade brasileira, o que é que mais se aproxima? Então, a gente tem, por exemplo, o pessoal no período da ditadura, que foi exilado pelas questões políticas, nesse contexto de transmigração ainda forçada, né? De uma realidade, de uma nação para outra que está dominando. Talvez o que a gente possa ter aqui no Brasil, que se aproxime mais, de certa forma, os êxodos, né, que acontecem, às vezes, de pessoas, não por uma questão política ou de dominação estrangeira, mas, por exemplo, né, hoje talvez menos, mas no passado nós tínhamos uma grande onda migratória do Nordeste para o Sudeste, em busca de melhores dias, né, de salários melhores, de emprego, de tantas situações, né? E hoje talvez também a gente continue a ter, talvez aqui a gente tenha muita gente no grupo, por exemplo, que não é de Salvador. E aí depois a gente, no momento da partilha, pode até dizer assim, né? Por que a gente veio para Salvador, foi para outro lugar e depois veio parar aqui em Salvador, né? Eu, por exemplo, sou do sul da Bahia, então, em vista de realizar um curso de graduação que não tinha lá na minha região, apesar de lá já ter a universidade estadual, vim para cá e depois foi ficando, né? A gente foi construindo e desenvolvendo ao mesmo tempo as aptidões aqui para o mercado de trabalho e nessa sensação, né, nesse sentimento de acolhida e de possibilidades, foi se estabelecendo. Penso que também outras pessoas tenham feito um percurso parecido, né? Então, atentemos a isso, né? Então, ele não está prestando um serviço, ainda que sendo, né, captado, chamado pelo próprio Deus, mas ele está falando dentro de um contexto muito preciso. Então, se nós deslocarmos a mensagem desse contexto, nós poderemos incorrer numa incompreensão da mensagem do livro. E profeta, então, por assim dizer, é um homem do seu tempo. E assim, dentro desse contexto histórico e religioso específico, que alcança o discernimento acerca da vontade divina. Então, olhando aquela realidade e sendo movido, né, para que falasse as palavras que o Deus lhe portava, então ele consegue fazer essa leitura, né? Realidade e a intervenção de Deus dentro dessa realidade. Então, esse contexto é, de fato, de profunda crise em Judá. Depois, outras coisas que nós podemos, ainda que não sejam específicos dos capítulos que nós estamos tratando, mas justamente para entender isso, nós temos a figura do Nabucodonosor, que levou, então, é uma figura conhecida, inclusive, nos livros de história, né, por conta, não existiu só um, pelo menos 3 que recebem esse nome. Então, leva os cativos de Judá e de Jerusalém,
para a Babilônia em 3 etapas. Então, tem uma primeira leva no ano de 605, com jovens judeus nobres que foram escolhidos e deportados para servir nos palácios do rei. Entre esses jovens estavam lá Daniel, Misael, Azarias e Ananias, e aquela história contada, né, que nós já conhecemos, de testemunho de fé desses jovens. Depois, no ano de 597, aproximadamente, nós temos 10.000 cativos que também são levados à Babilônia, e entre esses está então o profeta Ezequiel, como nós já vimos, que era sacerdote de linhagem sacerdotal. Em 586, as tropas de Nabucodonosor destroem então totalmente a cidade de Jerusalém e o templo, e uma outra parte então é conduzida também como cativa à Babilônia, né? Então, de acordo com a tradução judaica testemunhada no Talmud da Babilônia, que são aqueles comentários, né, dentro do contexto judaico, nós temos, então, o profeta Ezequiel, que começa com profecias de desgraça, mas termina, nós já estamos chegando nessa parte do livro de Ezequiel, onde ele termina com profecias de consolação. Temos um outro profeta, o Isaías, que foca na consolação, e o Jeremias, que é chamado profeta o grande profeta, na verdade, da desgraça, né? E por isso não era muito bem quisto, né? Porque falava justamente do que havia de acontecer justamente por conta das infidelidades. Então, mesmo que esse esquema aqui esteja muito simplificado, vamos traduzir o modo como Ezequiel se posiciona entre a tristeza e a alegria, desgraça e consolação, morte e ressurreição, né? Então, esses binômios que, de alguma forma, por conta dos seus contrastes, põem em evidência aquilo que o coração, então, desses deportados almeja. A estrutura do livro, a gente poderia dizer que também nós estamos tratando, né, vão ser por capítulos, e são, se não me falha a memória, são 5, né, as divisões que ficaram aqui nesses encontros. Então, nós poderíamos também dividir esse livro em 3 situações. Os oráculos de julgamento contra Judá, ali do capítulo 1 até o 24, os oráculos contra as nações estrangeiras, de 25 a 32, e as profecias sobre a restauração de Israel, de 33 até 48. Então, considerando aqueles 3 blocos, a gente também poderia destacar ou destrinchá-los ainda desta maneira aqui, né? Primeiro, de uma visão inaugural e a vocação do profeta, depois uma coleção de imagens de Israel, onde sobressai a caracterização de mulher, ou de Israel como uma mulher adúltera, e as profecias de restauração de Israel, e depois a visão de um novo templo, né, dessa reconstrução. As etapas, aqui eu trago as etapas de deportação para a Babilônia. Então, as 2 primeiras deportações, que acontecem em 606 e 597, elas se realizam antes da destruição de Jerusalém. Já a 3ª e a 4ª deportação, elas acontecem após a destruição de Jerusalém. Não teremos a referência disso propriamente no livro de Ezequiel, mas como vocês estão vendo no slide, vocês podem encontrar em 2 Crônicas e em Daniel, e também em Jeremias. Então, essa sessão, agora entrando mais especificamente no que é proposto para a gente, dos capítulos 33 até o 39, tratam da futura glória de Israel, e podem ser divididos, então, na verdade, essa sessão pode ser dividida da seguinte forma. A primeira
o fiel vigia e o fiel pastor, do capítulo 33 a 34, depois uma terra renovada, que se trata de Ezequiel, do capítulo 35 ao 36, depois temos um povo que é renovado, especificamente o capítulo 37, e as profecias, né, os dizeres que vão nessa direção do extermínio do último inimigo de Israel, que são justamente os capítulos 38 e 39. E do que é que se trata, então, o capítulo 33? Então, o 33 fala de uma mudança, né? A gente pode constatar, na verdade, uma mudança no foco da profecia contra as nações estrangeiras, e agora o que é dito visa justamente chegar ao coração do povo, tratando da responsabilidade do profeta e desse povo em relação à acolhida da profecia e da mudança de vida. Então, é ali que o Senhor fala a Ezequiel, ordenando-lhe que fosse um vigia, né? Em outros lugares, algumas traduções vão trazer atalaia, né? Aquele que se põe no lugar do guarda, que toma conta da cidade. Então, é esse o papel que o profeta vai desempenhar. Um segundo movimento, que é diante do perigo, Ezequiel deve alertar o povo para que se afaste dos seus maus caminhos. E também que evite justamente, né? Então, a mudança de paradigma, a mudança de encaminhamento, a mudança nos corações vai evitar a destruição. Depois, também nesse capítulo, nós vamos ver que se Ezequiel falhar em avisar, em realizar a sua missão, então o sangue, né, do povo estará em suas mãos. É ele que será culpabilizado. Uma quarta coisa que nós podemos perceber é justamente que o povo de Israel deve se afastar de seus pecados e buscar a justiça para viver. Então, é um chamamento para que essa conversão aconteça, né? No sentido de que a realização da justiça segundo o olhar de Deus. Então, é ali que o Senhor vai declarar, por exemplo, que não tem prazer na morte dos ímpios, né? Que o seu desejo é que se desviem dos maus caminhos e que vivam. Então, a conversão. Depois, aborda também a ideia da responsabilidade individual. Então, de que é isso que está acontecendo, a gente não pode classificar simplesmente sobre a categoria comunitária de um povo. O pecado é do povo, onde um indivíduo se eximisse particularmente da sua dose de responsabilidade para o desenvolvimento desse contexto. Então, é aqui também que nós vamos ver o Senhor que uma pessoa não pode confiar no seu passado de retidão como garantia de salvação. Então, lembra o profeta que caso a pessoa se encontre afastada do Senhor e pecando, da mesma forma, uma pessoa má que abandona o seu pecado e busca a justiça, alcançará o perdão e a salvação. Então, é a situação do sujeito no agora, do sujeito e, é claro, do povo, da comunidade. Então, eu posso ter tido um passado muito piedoso e responsável, mas se nesse momento eu me encontro numa situação contrária a esta e morro, então eu vou arcar com essa minha responsabilidade de não ter mantido o meu caminho de retidão. E da mesma forma, o ímpio pode ter lá aquele que era chamado de ímpio, né? O seu passado poderia ter sido
de muitos pecados, mas se no momento ele está convertido e assim também o seu chamar, então ele ganhará, né, os benefícios da vida de um justo, porque nesse exato momento, no agora, ele vive um caminho de justiça. Uma outra coisa é que nesse capítulo, no final, vai lembrar que o povo de Israel recebeu uma terra própria e que esse povo é responsável por ela. Então, o Senhor vai advertir precisamente que se eles não cuidarem de sua terra e a mantiverem pura, então serão punidos e a terra ficará desolada. Então, as consequências não apenas, desculpe, em relação ao próprio destino do povo, mas a natureza também, né? Então, aqui a gente sempre lembra dessa corresponsabilidade. Então, é, é preciso, de vez em quando, recordarmos que o pecado, ele não é só dirigido na quebra, quer dizer, ele não só acontece na quebra da minha relação com Deus e com o próximo. Também reside o pecado na quebra da minha relação com o mundo criado, né? Com a criação. Então, por isso, pelo pecado, também a natureza sofre essas consequências. Então, por isso, vamos ser lembrados depois, lá no Novo Testamento, de que, com o apóstolo, né, que a natureza geme como em dores de parto, aguardando, ansiando o dia da manifestação da liberdade dos filhos de Deus, porque também ela, né, passa por esse processo de restauração juntamente com todos aqueles que na igreja seguem o Cristo Jesus. No capítulo 34, então, fala-se aos líderes e pastores de Israel com uma condenação sobre a falha, no sentido do cuidado das pessoas que estão sob o cuidado desses líderes e pastores, né? Então, é o descompromisso de quem deveria conduzir, enfim, ajudar, e que não se realiza, né? O descumprimento da missão. Então, é importante também que em cada capítulo desse, na medida que a gente for lendo, né? Isso a gente pode levar, inclusive, para o momento de oração. Então, como é que eu posso rezar a partir de um capítulo, por exemplo, que eu estou aqui fazendo um estudo? Então, também nos nossos tempos, a gente também não encontra lideranças e pastores que às vezes estão falhando, né, na sua conduta, no sentido da missão de conduzir as pessoas, de buscar a realização desses intentos em benefício da dignidade, da condução espiritual. Então, eu posso rezar por tantos pastores aqui, às vezes, na sua oração pessoal, você pode até nominar, caso você saiba diretamente, particularmente, de quem se trata, né, ou que com fatos é possível comprovar. Mas eu posso também, de modo genérico, rezar por todos aqueles que, de alguma forma, desviaram-se, então, da sua missão, né? Então, o Senhor vai comparar o povo a ovelhas sem pastor, que ficam dispersas, perdidas. Depois, o Senhor, também vamos ver neste capítulo, fará justiça com as próprias mãos, e ele mesmo será o pastor do povo. Então, diante da falha desses pastores, o próprio Deus vai dizer, não, agora sou eu que vou tomar conta desse povo, né? Então, ele vai buscar os perdidos e os trará de volta, e julgará entre as ovelhas e separará as boas das más. E também, ainda neste capítulo, condenará os líderes de Israel por sua ganância e exploração do povo. Então, é aqui também que o Senhor declara que eles se aproveitam dos fracos e não cuidam dos doentes e feridos. Depois, ele promete
julgar esses líderes e removê-los dos seus cargos. E o capítulo E termina agora? com uma Pronto, promessa. falando. Alguém está falando? O capítulo terminará com uma promessa de restauração para o povo de Israel. Então, aqui Deus declara que os proverá e fará um convênio de paz com eles. Então, a terra será frutífera, as pessoas estarão seguras e protegidas, né? Então, diante de situações quando nós nos sentimos, né, enquanto povo, enfim, inseguros, desprotegidos, né, ou perdidos, a nossa oração pode se voltar também baseada neste capítulo e ao nosso ânimo reconduzido, confortado, porque é o próprio Deus também que nos promete, né, que quando as lideranças falhas, ele mesmo vem em nosso socorro e fará então a coisa acontecer segundo o seu querer. No capítulo 35, nós temos uma profecia contra Edom, que é um país ali vizinho na fronteira de Israel. Então, o Senhor, neste capítulo, dirige-se, né, a Edom, recorda-lhe que, como demonstrou ódio e hostilidade para com Israel, será punido. Depois, a terra de Edom tornar-se-á um deserto desolado e as suas cidades serão destruídas. Mais uma vez, nós temos aqui, então, não só uma punição com relação ao próprio povo, mas uma intervenção na própria realidade, né, da natureza. E promete que o povo de Edom saberá que ele é o Senhor e que é um Deus de justiça. Só lembrando, né, que a gente, então, temos um contexto específico que o Deus está falando, para depois a gente não achar que, às vezes, por exemplo, as catástrofes naturais que são provocadas pelas ações humanas, lá também, né, é uma consequência do pecado, mas às vezes tem coisas que diretamente nós realizamos e depois colocamos como se Deus estivesse se vingando, quando na verdade foi uma descaracterização daquilo que, como, né, conhecedores desse mandato divino de que administrássemos a natureza, nós, então, pusemos de lado e esquecemos. O capítulo vai continuar detalhando as razões da punição de Edom. Então, é aqui que o Senhor vai acusá-los de regozijarem-se com a queda de Israel e sentir prazer em seu sofrimento. Declara que Edom não mostrou misericórdia e se vingou de Israel e que agora enfrentarão o mesmo julgamento. Depois, na sequência nós teremos, então, o capítulo, né, finalizando com uma promessa de restauração para Israel, onde o Senhor declara que fará deles uma terra, eu estou repetindo, né? E novamente restaurará seu povo do exílio. Então, a promessa do Senhor é que as nações ao redor de Israel saberão que Ele é o Senhor e que é um Deus de justiça. O capítulo 36 é uma profecia de restauração para a terra e para o povo de Israel. Então, começamos com as nações ao redor que falaram contra a terra de Israel e que se tornou, então, uma desolação, né? A terra de Israel se torna uma desolação por causa dessa má fama, né? O Senhor promete, então, restaurar a terra e trazer prosperidade ao povo.
Então, o povo de Israel voltará do exílio para a sua terra e que a terra será frutífera novamente. Então, mais uma vez, também o Senhor falando, né, de uma ação sobre a natureza como sinal de bênção, de restauração. Promete multiplicar o povo de Israel e construir suas cidades que estão em ruínas, e também vai purificar esse povo, dando-lhe um novo coração e um novo espírito. Vai detalhar as razões da restauração de Israel. Na sequência, dirá que não é por causa de qualquer justiça da parte deles, mas por causa do seu santo nome. Então, não é porque os atos, né, as obras irão justificar essa realização dessa salvação realizada por Deus, né? Mas para restaurar, porque o nosso Deus é um Deus que promete e cumpre fielmente o que ele promete, então é por causa do nome dele, em primeiro lugar, que ele está restaurando, né? O povo está associado, né? Toda a formação do povo, deslocamento, possessão da terra, tudo foi feito em nome desse Deus. Então, é em nome dele que ele também haverá de fazer essa justiça. O Senhor vai prometer, então, revigorar, né, o seu nome, vindicar o seu nome e mostrar às nações que ele é o Senhor. Então, aqui já podemos passar para o capítulo 37, onde tem aquela passagem muito famosa, que é a visão dos vales de ossos secos. O que acontece ali é que o Senhor leva na visão Ezequiel a um vale cheio de ossos secos e ordena que a estes ossos ele profetize, né? E ao fazer isso, então, os ossos vão ganhar vida e se transformam em esqueletos completos. Depois, o próprio Senhor, ordenando que profetize ao sopro e, né, realizando, soprando, né? Então, ao fazer isso, o sopro vai entrar nesses esqueletos que vão ganhar, vão ser restaurados nas carnes, enfim, e eles ganham vida. Então, o Senhor vai explicar, inclusive, ao profeta que essa visão trata-se de como essa restauração vai acontecer em relação a esse povo, outrora desobediente, que agora, então, como ossos ressequidos, ele fará esse povo reviver. Não. E explica o significado da visão. Né? Ainda o Senhor vai prometer trazer o povo de Israel do exílio de volta à sua terra e dar-lhes um novo coração e espírito. Vai descrever a reunificação dos dois reinos, né, de Israel e de Judá. Então, esses dois reinos que haviam sido, né, separados ali depois do domínio no período de Salomão. Então, o Senhor vai declarar que vai reunir essas duas nações e que, então, estarão eles, né, isso, enfim, na unidade, se tornará uma única nação e estarão sobre o único rei, né? E conclui com a promessa da presença do Senhor com o seu povo, onde ele declara que habitará entre eles e será o seu Deus. Ele promete que eles serão o seu povo e que nunca mais os abandonará. O capítulo 38, ele vai trazer uma profecia sobre uma invasão de Israel por uma colisão de nações nos últimos dias.
Então, o profeta é enviado para profetizar contra Gog, o líder da nação chamada Magog. O Senhor diz que colocará gancho nas mandíbulas de Gog e arrastará ele e seu exército para Israel. Então, Gog é descrito como sendo do extremo norte e como tendo um enorme exército composto de soldados de várias nações. Porque naquele tempo era muito comum, quando uma nação dominava a outra, de também colocar nos seus exércitos, nos exércitos, esses soldados advindos de outras nações e naquele esquema, né, de promovendo algum tipo de retribuição com relação aos despojos de guerra, né? Então, às vezes ganhavam terras ou parte das coisas que eram saqueadas dos tesouros. E depois, então, dessa forma, Gog e seu exército virão para atacar Israel, num momento pacífico e próspero, que foi recentemente restaurado de um estado de desolação. E as nações que acompanham Gog são listadas aqui nesse capítulo, e o exército vai ser descrito como sendo como uma nuvem que cobre a terra. Então, se trata ali daquela região da Pérsia, né, que fica mais ou menos na atual Irã, então, onde Cuxi, e provavelmente onde hoje nós temos a Etiópia moderna, Put, que também provavelmente é na região onde nós temos hoje a Líbia, entre outras nações. Então, é esse exército que, com certo poder, formado de liderança de outras nações, soldados de outras nações, que vai, então, como sobre, né, o regimento de Gog irá atacar Israel. Apesar das probabilidades esmagadoras, Deus vai prometer intervir e derrotar Gog e seu exército. Então, ele vai enviar um grande terremoto e pestilência, causará confusão e luta interna entre os exércitos invasores, e vai chover fogo na terra natal de Gog, e seu exército será destruído. A vitória será tão completa que o povo de Israel passará 7 meses enterrando esses mortos. Então, Deus usará da derrota de Gog e do seu exército como forma de mostrar o seu poder e a santidade às nações de todo aquele mundo conhecido. Então, Israel será exaltado e as nações saberão que o Senhor, de fato, é Deus. No capítulo 39, agora nós vamos chegando no final do nosso período proposto, né, dentro de todo o livro de Ezequiel, que continuará também com a profecia sobre a invasão de Israel pela coalizão das nações lideradas por Gog. Ezequiel vai profetizar contra Gog e seu exército, onde ele vai dizer a eles que cairiam nas montanhas de Israel e se tornariam comida para os pássaros e animais selvagens. Depois vai passar, então, por uma descrição das consequências da batalha, isto é, o povo de Israel passará 7 meses, como falamos anteriormente, enterrando esses mortos, limpando a terra, usarão as armas do exército invasor como combustível para as suas fogueiras, e o saque será tão grande que levará 7 anos para que eles possam liquidar de tudo isso. Então, é a grande promessa de Deus,
onde ele restaurará seu povo e que eles não estarão mais sujeitos aos ataques de seus inimigos. Na sequência, é dito que o próprio Senhor os trará de volta à sua terra e derramará o seu espírito sobre eles, e eles o reconhecerão como seu Deus. E o capítulo vai terminar com uma mensagem para as nações do mundo. Deus usará a derrota de Gog e do seu exército como forma, então, já dito também no capítulo anterior, de demonstrar esse seu poder e santidade às nações. Então, eles perceberão que foi o Deus, né, de Israel, Deus de Judá, que trouxe sobre o exército de Gog e tudo isso, né, que foi ali, enfim, usado para a destruição e aniquilamento do exército, e por isso, então, terão consciência de que o Deus de Israel é, de fato, o Senhor, maior do que todos os deuses que possam existir no sentido de um culto, né? Que só existe esse nosso Deus, mas diante de todas as outras crenças, então, ele será reconhecido como o grande Deus que realiza de fato aquilo que promete. E aqui, então, nós concluímos. Espero que, de alguma forma, nós tenhamos aproveitado, né, as informações e isso possa ajudar na continuidade também do estudo do livro, ainda faltando o último encontro, né, para a conclusão desse estudo. Vamos abrir agora para perguntas e colocações. Peço que, por ordem, levantem a mãozinha e vocês serão chamados. Aí vão abrir o microfone e, depois da pergunta, por favor, fechem o microfone, para que a gente continue aproveitando o máximo possível esse encontro. Dona Gilce. De Franklin, é possível fazer uma correlação desses dois últimos capítulos, 38 e 39, com o que está acontecendo agora lá em Israel? Veja só, é a questão do contexto, né? Então, se nós observarmos em toda a história, Israel nunca teve paz. É sempre, constantemente em luta, né? Agora, como existe uma promessa, né, em relação a esse povo, então, tudo dependerá justamente porque a gente não pode entender a história da salvação, né, e a revelação no seu ápice em Jesus Cristo, como se fosse a nova aliança, a destruição da antiga aliança, né? A nova aliança no sentido de que não mais os sacrifícios são necessários, né? E nem eles eram suficientes para nos alcançar a salvação, mas existe uma continuidade do ponto de vista de revelação, porque todo foi preparado justamente na ambiência do que nós chamamos de Antigo Testamento. Hoje, muitos estudiosos não gostam de usar muito essa terminologia, preferem escritos judaicos, né? Porque Antigo dá sempre a sensação de que é algo obsoleto, que não é mais, enfim, necessário, que não tem mais valia, né? E nós sabemos que a palavra de Deus, ela não passa, né? Ela continua eficaz e agindo no nosso tempo. Então, certamente algumas coisas podem ser meditadas, né? A gente tem que entender o porquê desse sofrimento e dessa luta constante. Alguns rabinos, inclusive, eles não defendem nem mais a existência do território, né, enquanto país de Israel.
A gente tinha ali no período no início do século passado, uma intentada mais de um grupo sionista, né, chamado sionista, que desejava a recuperação das terras para poder formar um país, mas, como eu dizia, esses rabinos, eles entendem que também, no meio de todo esse estardalhaço aí, né, do sofrimento, tudo, há uma ação de Deus para empurrar o povo para outras nações, para que a luz da palavra também possa chegar às outras nações. Então, tem dois modos de nós olharmos para essas situações, né? Como na nossa igreja, né? No período nascente, no momento de perseguição, os seguidores de Cristo são correndo, né, para poder preservar a vida de alguma maneira, quando isso é possível, mas quando sem jamais renunciar à fé, né, quando ali são colocados contra paredes, entregam a própria vida, mas a palavra de Deus também vai circulando nas nações pagãs a partir dessa diáspora, dessa saída. Então, penso que é preciso refletir um pouquinho, né? Porque senão a gente entraria no critério de julgar se o povo de Israel está sendo fiel ou não aos preceitos do Senhor, né? Mas, como acontece em toda a história, mesmo nesse momento do exílio, nós temos um grupo que se mantém muito fiel lá no exílio, né? Por conta, em relação a essa leva de Judá, né? Como eu dizia, por conta de certa liberdade de culto que existia, então eles conseguem, e por isso a religião deixa de ser, porque não estão mais em Jerusalém, né? Deixa de ser a religião do templo para ser a religião do livro, né? Dos escritos, que mantém essa tradição viva. Mas ainda assim, por conta também dessas mesmas facilidades, muitos aderiram à linguagem e também ao culto do Deus estrangeiro, porque na Babilônia esses cerimoniais eram muito bem organizados, então tinha uma plástica fantástica, né? E diante de todo aquele período de sofrimento, né, de estando ali, parecia que aquele Deus estrangeiro, para alguns, né, era mais poderoso. Então, por isso a insistência de Deus através do profeta, dizendo que vai pegar esse restinho aí, né, que se mantém unido, e a partir, sempre que acontece em toda a trajetória bíblica, nós vamos ver, né, até lá, né, quando Ló fala com o Senhor, mas se tiver só uma pessoa, o Senhor vai destruir, né? E Deus sai da relação. Se tiver um, nós manteremos tudo no lugar, né? Então, eu acho que é o momento de nós pensarmos, né? Seria um momento muito oportuno, tanto para o povo que está passando pela situação lá, como nós também, né? Porque, de alguma forma, vimos consequências também para as nações estrangeiras que estavam ali à volta, inclusive das que riram, né? E falaram mal do povo de Israel. Muito obrigada. Por nada. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Padre, o senhor falou esqueci, no começo lá das Paulinas, ainda tem a animação bíblica, tá? Você achou pelo site, né? Achei. Aí tem um material até do livro de Ezequiel. Seria até importante a gente se cadastrar e baixar o e-book. Aí a gente tem é um curso, ele está um pouquinho, pelo menos a edição que eu tenho, tem algumas coisas que precisam ser atualizadas quando eles fazem a comparação com o momento histórico, né, o nosso. Então, tem algumas coisas que já mudaram aqui no Brasil, mas, de qualquer forma, a parte do conteúdo bíblico é bastante interessante, né? E é bem com uma linguagem bastante acessível também, que foi criado assim para se trabalhar nas comunidades, né?
Ele tem vários, os livrinhos não são fininhos. Esse daqui, por exemplo, tem 60 e poucas páginas, e tem ilustrações, né, esses mapas, que são interessantes, e é feito também com um roteiro para estudo em grupo com o tema, né, então, com alguém que esteja dirigindo, e depois eu participei da metodologia com a irmã Rosana. Ela fazia sempre assim, entregava o livro no mês anterior, o que seria estudado no mês seguinte. Então, a gente tinha um mês para ler o livrinho, né, que numa sentada a gente consegue ler, mas, de qualquer forma, ela dava um prazo. Depois, quando chegava na aula, todo mundo já tinha lido o material, e aí conseguia avançar nos estudos. Era muito rico, né, porque a gente conseguia justamente tirar, já vinha com as dúvidas, traçar, e ela só fazia o complemento com, enfim, as informações adicionais àquilo que não está ali no livro, né. Fernanda, levantou a mão e abaixou. Eu vi agora que tem uma versão de 2024. Eu ainda não olhei. Então, não está atualizado. Porque essa minha, eu era seminarista, né? Por isso que eu estou falando, quando eu adquiri esse. Essa minha é de 2004. Então, ainda bem que fizeram isso. Fernanda, pode abrir o microfone. Boa tarde a todos, boa tarde, Padre Franklin, obrigada pelas explicações. O meu ponto de preocupação, inclusive, eu vi o senhor falando desse paralelo, né? Porque a gente tem a tendência de dizer, apontar o dedo para o país que está ruim, como se em 2 minutos isso não pudesse chegar à nossa realidade. Do mesmo jeito, eu vejo as questões, inclusive políticas, né? Que as pessoas também apontam o número tal ou outro número, quem é pior, né? E eu vejo um contexto, como o senhor bem colocou aí, dos estrangeiros, né? Que eles não podem, por ser estrangeiros, achar que não tem responsabilidade sobre o fracasso de Israel. Eu verifico também que nessas questões políticas as pessoas muitas vezes ou fingem não enxergar, né? Ou realmente são cegas, né? Porque eu acho que o único partido válido a partir do momento da vinda de Jesus Cristo é a verdade, né? Então eu acho que algumas pessoas não conseguem enxergar ou fingem não enxergar a realidade. Por exemplo, a gente, da mesma forma que a gente apontar um país que ataca Israel como um país onde só há pessoas ruins, esquecer quantos mártires, né, existiram por ter levado a palavra de Deus aos confins do mundo. Então, como nós vimos, né, freiras que se colocaram na posição de ir para lá para rezar com os católicos que existem, né, na Palestina. E, como a gente sabe também, que é por isso que Israel está sendo punido, é justamente pela desobediência a essa verdade, desobediência a Deus, né? Não Israel como território, como as pessoas, né, colocam muito essa coisa do bairrismo. Não é como território, é como qualquer um de nós. Nós podemos ser Israel em qualquer parte do mundo, a partir do momento que temos essa desobediência a Deus, né? Não queremos enxergar a verdade. E o mal da gente não querer enxergar a verdade é que a gente pode viver numa mentira e engano sem conseguir enxergar um palmo na frente do nariz e achar que está feliz, e achar que é privilegiado, e achar, né, que... E de fato não ser, né? O senhor falou bem no início, né, sobre pecadores que podem, de repente, ser chamados a uma santidade, ou santos que podem cair vertiginosamente, que foi o que a gente viu Judas Iscariote, e em contrapartida, Saulo de Tarso, né, que foi chamado a ser o grande profeta, Paulo. Então,
Se eu estiver errada, né, o senhor me auxilie. Obrigada. O problema é justamente a gente tentar se colocar no lugar de Deus no sentido de emitir juízos, né? A gente pode fazer a leitura da realidade e encontrar certas consonâncias, né? Entre acontecimentos do passado, a intervenção divina, mas não nos dá o direito de fato, emitir sentenças sobre pessoas ou povos, né? O ideal é de que a gente possa justamente entender que o desejo de Deus não é como no campeonato de futebol, que tem que sair um vencedor, né? O desejo de Deus é que todos possam encontrar essa luz da verdade, que é Ele mesmo, né? E que é capaz de conduzir, dirigir a vida a partir de preceitos que são válidos, né? Se todas as nações, mesmo que não tivessem uma iniciativa religiosa de reconhecê-lo como um Senhor, mas se pelo menos tentasse viver os valores, né? Vamos dizer, uma ética que é válida para toda a humanidade, tudo seria muito diferente, né? Então, o desejo de Deus também é chegar, né, ao coração justamente do ímpio, né? O que ele quer não é a morte do pecador, mas que viva e possa, de fato, vivendo, né, continuar a ajudar a outros encontrarem também a direção da vida. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Levanta a mãozinha. Eu acho que não temos mais perguntas, mas Dona Gilce vai agradecer o senhor, mas eu queria agradecer o senhor, porque o senhor trouxe uma linguagem simples, os slides foram muito bons, assim, prendem bastante a atenção da gente, e o senhor trouxe como se fosse perguntas, né? E para mim foi muito enriquecedor. Assim, eu tinha lido o texto, mas eu vou reler com esses seus slides, que eu acho que eu vou conseguir aproveitar mais ainda depois das suas colocações. Eu gostaria de lhe agradecer. Ou nada, imagine. É porque é mania do professor, né, de querer. Que sorte nós temos de ter um professor, então. Um sacerdote e professor. A dona Magna quer fazer uma pergunta. Abre o microfone, dona Magna. Eu quero agradecer também ao Padre Frank, porque como a Andrea falou aí, eu tinha lido o texto, mas para a gente ler assim, sem uma explicação, se torna mais difícil a compreensão. E eu fotografei aqui cada slide para que eu pudesse retomar a minha leitura olhando para essa síntese que o senhor fez e esse esquema, que foi muito bom. Para mim foi ótimo, foi de uma compreensão assim extraordinária. E peço desculpas pelas vezes que aparecia o outro celular tirando a foto, mas realmente eu estava aqui empenhada em ter esses slides com mais precisão para aprofundar o meu estudo, viu? Muito obrigada, Padre Frank. Nada. E depois eu posso transformar ele, assim, botar em formato PDF e mando para compartilhar com o grupo. Eu só vi que tem, assim, às vezes a gente vai digitando mais rápido, eu vi que tem um lugar ou outro que eu preciso corrigir, eu vou fazer essa correção e mando depois em PDF. Celise. Pronto, Dé. Era isso aí que eu ia pedir ao padre, porque eu fiz até como Magna. Eu tirei algumas fotos, porque foi tão enriquecedor e foi tão mais fácil de entender do que essa leitura que eu tenho feito tanto aqui, até brinco com Dona Gilce, digo que nunca estudei tanto o Velho Testamento, para aprender, tenho que confessar, porque eu não sei muita coisa do Velho Testamento, bem mais do Novo, mas o Senhor esclareceu, assim,
Foi uma maravilha, eu estou assim tão feliz, e fotografei tudo para repassar tudo isso de novo com um aprendizado bem melhor. Mas já falou que vem aí, né? Pelo PDF. Dessa forma que vem vai ser melhor. Foi o que Déa falou e Magda aí foi o que eu senti também. Foi muito claro, muito obrigada. Que crescimento que a gente está tendo esse mês de setembro com essas reflexões. Cada sexta-feira, melhor. Obrigada, padre. Por nada, né? A gente fica feliz, né? Se a palavra de Deus se tornando mais compreensível, então já é a nossa recompensa. Temos mais uma pergunta do Joselito, a nossa Pascom. Ele não pode falar porque ele está gravando, ele não pode abrir o microfone. Ele perguntou PT assim... também está com a mãozinha aí. Tá bom. Obrigada, Val. Outra coisa, gente, o nosso encontro está sendo gravado, vai estar disponível no YouTube da paróquia. Depois vocês podem olhar, escrever, fazer tudo de novo. Graças a Deus. As batalhas chamadas da Gog e Magog, a primeira e da segunda, e a vinda do fim do milênio, as duas são semelhantes? Alguém já está perguntando com relação ao livro do Apocalipse? Ou Não, o livro de não, Joselito que fez a pergunta, não sei. A gente, TT pergunta e ele me fala aqui, eu falo para o senhor daqui a pouco. Tá certo. Eu acho que o Joselito está dizendo em relação a Gog agora mesmo. Eu reitero as palavras de agradecimento das pessoas que me antecederam aqui, Padre Franklin, porque às vezes o silêncio total depois que a gente fala, eu sei estar nesse seu lugar, é meio assustador. Eu disse, ninguém tem dúvidas. O livro de Ezequiel, como qualquer um do Antigo Testamento, para mim, eu gostei como o senhor colocou, dos escritos, não de um Antigo Testamento, mas dos escritos bíblicos anteriores, né? Anteriores a Jesus. Como é que você falou aí? Os escritos históricos. Não, judaicos. Históricos judaicos. Então, é muito difícil. O senhor fez uma exposição muito interessante. Eu também estou aqui igual as outras, copio aqui, copio de lá, para ver se um reestudo que se faça com o seu esquema, com certeza vai se tornar mais fácil. E eu destaco aqui, quando o senhor disse aqui, não nos coloquemos no lugar de Deus para julgar. Para mim, foi a grande lição sua, em especial, como sacerdote, após essa reflexão, que a gente tem que tirar para nós, né, esses escritos. Obviamente, não podemos nos colocar no lugar de Ezequiel nunca, né, nem de nenhum profeta, assim. Mas o que fica da mensagem? E aí, para mim, hoje ficou essa mensagem que é eminentemente sua. Não nos coloquemos no lugar de Deus para emitir julgamento diante daquilo que a gente lê, daquilo que a gente estuda e daquilo que a gente está rezando. Muito obrigada pela tarde. Ele falou que tem também a ver a batalha entre o bem e o mal. Sim. Bom, aqui a gente está... Tem um dado, né? A palavra de Deus é como quando a gente olha a Bíblia, são livros em épocas diferentes, escritos em contextos diferentes, então a gente não pode sobrepor esses contextos, né? Então, até as imagens que a gente chama dos protótipos de Cristo, por exemplo, José no Egito, Moisés, a gente costuma dizer que são protótipos daquilo que plenamente acontece em Jesus, né? Mas, com isso, a gente não está eliminando a história individual e o contexto da época em cada personagem desse viveu, porque é um olhar cristão, né? Então, no momento, por exemplo, que Ezequiel estava vivendo, ainda que houvesse a promessa do Messias,
Ninguém sabia nada, né, de como isso iria acontecer, nem que seria Jesus, quantos séculos depois que isso aconteceu. Então, é a comunidade cristã que, a partir de Cristo, olha agora para esses outros escritos e dizem assim, olha, né, a gente consegue ver nesse acontecimento isso aqui que se realiza em Jesus, ou isso aqui que está sendo apontado. Então, é sempre um olhar da perspectiva cristã. Se a gente sentar com um judeu para poder discutir, por exemplo, ele não vai considerar Cristo como parâmetro para esses personagens, ou como se eles fossem o protótipo do que acontece depois em Jesus. Então, por isso que tem que ter esse cuidado do livro dentro do seu contexto histórico, e aí, é claro, quando eu faço uma interpretação, né, que ultrapassa esse limite histórico, eu preciso dizer isso, né, por exemplo, um olhar cristão sobre, aí eu vou usar essa expressão para ficar mais compreensível, né, porque às vezes quando a gente fala Antigo Testamento, a gente já está tão próximo disso que parece que tudo pertence a nós. E quando eu digo assim, olha, é o olhar cristão sobre os escritos judaicos, aí isso aqui a gente já consegue visualizar de uma maneira diferente, né? Tem um contexto ali, falando àquele povo, que é também preparação para o que acontece conosco com a chegada de Cristo. Então, eu acho que a gente precisa, de algum modo, eu tenho muita preocupação com essa coisa do milenarismo, né? Que em diversos momentos da história também nós tivemos os grupos milenaristas dizendo que já era o fim dos tempos, e aí a gente precisa entender o que é de fato, mas isso aí seria também depois um outro momento para a gente refletir mais profundamente o que significa fim dos tempos, que muita gente confunde fim dos tempos com o fim do mundo, né? O fim do mundo como se fosse o mundo criado, né? Então a gente pode esclarecer isso melhor, né? Até mesmo quando a gente pega o livro do Apocalipse, é um livro que fala, é uma mensagem de esperança, não é uma mensagem de destruição, né? Não, está falando do que vai acontecer com aqueles que são fiéis a Deus, né? Que haverá perseguição, por isso, quando a gente estuda o livro do Apocalipse, entende a igreja dentro daquele contexto de perseguição do Império Romano. Então, de imediato, é sempre a besta, o império com, enfim, com os seus dedos, né, onde eles estão chegando ali, conquistando, mas, como eu disse, a palavra de Deus também é sempre muito atual. Então, a gente vai entendendo que também no nosso tempo a igreja sofre perseguições. Talvez aqui conosco começa a acontecer de uma maneira mais que a gente começa a sentir na pele, né, mais um pouquinho, e aí está meio misturado com questões políticas, a gente precisa também ter esse cuidado, mas em outros lugares do mundo, a igreja é perseguida da mesma maneira como era no tempo do Império Romano, né? Se nós formos, tem certas nações que ainda estão matando os cristãos pelo fato de acreditarem e professarem a fé em Cristo, né? Para a gente parece assim, né, como a gente não tem contato muito com isso, o que nós estamos enfrentando no nosso país é que também agora a sociedade começa a rejeitar. Então, o Ocidente, né, até a história presente, estava assentado justamente em cima dos valores judaicos cristãos, né? E agora, então, começa uma certa secularização, uma rejeição a tudo isso, né? Como forma de instaurar e, enfim, proclamar certas liberdades. E aí o valor à vida vai sendo colocado de lado. Então, aí, quando isso começa a acontecer, a gente precisa cuidar, porque senão, ou a gente vai junto, entendendo que é uma mudança de tempo e que tudo isso pode ser assimilado,
ressignificado, ou então a gente fica à margem, né, do que está acontecendo em termos de mudança, e as perseguições vão acontecendo. Só chamo também a atenção da gente não fazer uma leitura fundamentalista, né, da palavra, porque aí a gente já tem muitos exemplos, né, para além de nós, do que acontece quando a interpretação de qualquer religião em cima daquilo que do que se acredita, né, quando passa justamente em nome da minha fé, então eu vou matar os outros, para poder, dizendo, né, para minha fé não ser destruída, eu vou matar os outros. E aí a gente começa a viver de novo um erro, né? Porque é querer realizar com as próprias mãos a justiça, né? Nós estamos vendo, por exemplo, quando Deus intervém na história, não precisa muita coisa, não. Israel conquistou, imagina quantos povos que Israel, para conquistar a terra da promessa, teve que lutar. E não tinha um exército diante de muitas nações que fosse considerado capaz de enfrentar aquele poderio, né? Então, só uma ação extraordinária. Da mesma forma, a gente vê que aqueles que são considerados, às vezes, inimigos desse povo, Deus também está agindo na vida deles. Quando Deus, por exemplo, endurece o coração do faraó, ou quando fala o coração de Ciro para poder liberá-los, né, para poder prestar o culto, reconstruir o templo, e por aí vai. Então, Deus não conduz só a nossa história enquanto membros da igreja, né? Se ele é senhor de tudo, é senhor de tudo. Então, vai conduzir, o intento do Senhor é sempre ordenar tudo para o amor. Ivana. Padre Franklin, a sua bênção. Boa tarde a todos. O que o senhor acabou de colocar agora vem muito de encontro a isso que eu penso, ao que eu penso com relação a esse momento agora, porque nós estamos aqui com Ezequiel, mas não há como não correlacionar o momento da agora. Eu acho que todo cristão, a Bíblia como um todo, e eu não vou dizer para o senhor que eu já li a Bíblia toda, que não li, eu estou iniciando isso, mas em tudo que eu leio, eu vejo o quanto Deus nos exorta e o quanto é importante que cada um reflita, esteja aberto a ver uma verdade diferente daquilo que você pensa, porque pode não ser tanto a minha, como pode não ser a sua, porque realmente só Deus é justo juiz. Mas nós temos os sinais, né? Nós temos os 10 mandamentos. O senhor acabou de colocar o matar, né? Mas eu vou começar também pelo amor. Então, um discurso de ódio não é de Deus. Um discurso de falta de respeito àquilo que o outro tem como fé também não é de Deus. O cuidado que é importante que você tenha com a vida do outro, independente de ser a vida física, mas a vida emocional, a vida como ser humano, como família, com dignidade, com trabalho, com tudo que um ser humano merece, ele lutando também. Isso tudo está escrito nos 10 mandamentos, né? Ganharás o pão, está na Bíblia, o suor do teu rosto. Então, o que eu vejo, na verdade, assim, é que é preciso, e agora, então, nós estamos num momento crucial na humanidade, porque as coisas que estão acontecendo nunca foram vistas. Eu não vou dizer, eu ando assustada, mas eu tenho Deus, nós temos Deus, né? Então... Eu lembrei também, que a senhora falou, que nunca foram vistas, né? Talvez dessa maneira, mas lá o livro de Eclesiastes diz não existe nada novo sob o sol, né? A gente vê as informações. Infelizmente. São sempre as mesmas. Então, exatamente. O que causa os conflitos também são sempre as mesmas motivações, né? As vidas que são dizimadas normalmente são as mais inocentes, porque o problema está na cabeça das lideranças, né?
de quem deveria justamente cuidar do povo, e às vezes põe o povo para poder pagar o preço das ambições, e por aí vai. Eu gostaria de lhe pedir, padre, se o senhor podia me explicar no capítulo 34, versículo 23. O senhor consegue? Andréa? Noções Oi. né? Acho que meu microfone foi fechado, eu não sei, alguém fechou? Porque, deixa eu lhe explicar, é porque nós estamos gravando, aí se você falar junto com o padre, a gente perde a qualidade do material, por isso que eu fechei. Ai, desculpa. Tá? Então, eu estava só refletindo sobre o que ele tinha acabado de colocar. Eu vou ter cuidado com isso, André, me perdoe. Então, padre, o que o senhor acabou de colocar com relação à responsabilidade foi algo que me ressaltou muito aos olhos. A responsabilidade dos nossos dirigentes políticos em qualquer esfera e também dos nossos pastores, né? Sim, Seja sim. ele de que religião for. Então, é só essa reflexão que eu gostaria de trazer, mais uma vez, viu? Muito obrigada, e concordando aí com o senhor, é preciso a gente abrir os olhos, né? E enxergar, procurar ver e refletir. É interessante porque quando a gente vê, por exemplo, o início do cristianismo, né, o que vai fazer as pessoas, né, de outras situações religiosas, enfim, de outras experiências, né, que a gente normalmente chama de pagão. Então, o pagão não é quem não tem uma fé, né, tem uma fé diferente da nossa, né, e diferentemente de um ateu, né, que é alguém que diz não acreditar em nada, né. Então, o que a gente via ali acontecer, que deve ser sempre o exemplo a nós, é a conversão desses outros acontece por vista do amor que acontece no seio da comunidade. É isso que convence as pessoas e faz, então, desejar participar também daquilo que parece ser a grande diferença, né? Então, nós aprendemos no início da igreja que era quanto as viúvas, os órfãos eram abandonados ao longo das estradas, porque ninguém se sentia responsável por cuidar dessas vidas, são os cristãos que começam a ampará-los, a inseri-los no seio da comunidade, e isso vai revelando a ação do próprio Cristo, né? É também um agir sacramental. Aliás, o critério do juízo, né, que Jesus vai nos mostrar no livro de Lucas, será justamente esse, né? Estava nu, estava com fome, tinha sede, e por aí vai, né? Então, o quanto nós consideramos o outro, de fato, como um ser humano, né? Hoje nós temos, eu acho que um grande problema é que as pessoas estão humanizando os animais e animalizando as pessoas, né? Não que, como eu disse lá no início, a gente também deve um cuidado com a natureza, mas precisa entender que não pode também ser o avesso disso, né? Então, a vida humana sempre está em primeiro lugar. E o primeiro mandamento é exatamente este, né? Que bastava a gente aprender o primeiro, não precisaria de nenhum mais. Amar a Deus, ao próximo e a si próprio, né? Como a si mesmo. Muito obrigada, Padre Franklin. Obrigada, Andréa, pelo alerta. Certo. Então, capítulo 34... Versículo 23. Desculpa, padre, mas eu estou com essa dúvida. Depois a gente vai caminhar para acabar o encontro, tá bom, gente? Certo. Então, providenciarei um só pastor para cuidar de minhas ovelhas, será o meu servo Davi. Ele cuidará delas e será o seu pastor. É essa passagem? Sim. Sim, e do que é que você queria... qual é a sua dúvida? Quando eu li, eu falei assim, ai, Jesus, já estava sendo anunciado. Aí depois eu fiquei em dúvida se aí ele estava falando de Jesus ou se ele estava falando de Davi. Ah, sim. Bom, aqui, não sei se na Bíblia de vocês, eu teria que parar para poder fazer aqui um estudo, porque tem outras passagens que são
indicadas aqui para a gente poder fazer a comparação. Então, por exemplo, tem Isaías 11:1. Se alguém quiser ir achando para a gente... O outro me procura aí. Tem, então, o Isaías 11:1. Tem também Isaías 55, de 3-4. Miqueias 5, de 1-4. Hebreus 13:20 e Apocalipse 7:17. Olha, Isaías 11:1. Um ramo sairá do tronco de Jessé, um renovo brotará de suas raízes. Pronto. Aí depois, Isaías 55, 3-4. 55. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi-me, e vossa alma viverá. E farei convosco uma aliança eterna, concedendo-vos as graças prometidas a Davi. 4. Fiz dele uma testemunha para os povos, um guia e mestre para as nações. Jesus, assinou embaixo. Isso mesmo. Então, lembra lá que ele disse que ele mesmo cuidaria das suas ovelhas, né? E então, aqui, quando ele diz, porque talvez a sua dúvida apareça assim, será o meu servo Davi, né? Você já havia passado, mas é no sentido da descendência de Davi, né? Então, é na linhagem de Davi que virá esse que, de fato, será o pastor e que cuidará conforme o agrado do Pai, né? E aí, se a gente for olhar as outras passagens que estão indicadas, né, para a gente fazer uma aproximação da leitura, vão estar todas dentro dessa realidade. Então, é uma coisa interessante vocês fazerem isso. Vocês estão com a Bíblia da CNBB ou edição diferente? Normalmente, as Bíblias... eu estou com a versão aqui, essa que é da Paulus, Palavra Viva, mas a de Jerusalém, outras também... A CNBB com certeza tem. Eu não estou com ela aqui agora, que está lá no escritório, mas com certeza tem. Normalmente, assim, tem as indicações das passagens que são correlatas àquele versículo. Então, deixa eu ver. É porque a luz está batendo. Na minha aparece na lateral, mas algumas vão aparecer nas notas de rodapé. Aí, quando a gente está fazendo estudo bíblico, é interessante ler essas indicações, que aí a gente acha a resposta mais fácil. A minha, eu estava lendo na pastoral e não tem, mas eu olhei agora na outra que eu tenho e tem, sim. Muito obrigada. Eu falei assim, e agora? Mas eu vou perguntar. Melhor aproveitar, né? Tenho esse privilégio. Falar de Jesus é sempre maravilhoso. Dona Gilce, vamos prosseguir, caminhar para o finalzinho. Padre Franco conversa demais. Nada, eu ficaria aqui mais umas 2 horas, padre. Eu estou preocupada com o senhor, porque a vida de padre é corrida. Eu lhe pergunto, desculpa, dona Gilce, mas eu fiquei parada nesse no capítulo 34, apaixonada. Eu ficaria ouvindo aqui o senhor nesse capítulo 34. Então, aí é um exemplo de como a gente olha para esse passado a partir da perspectiva de Cristo. Então, a gente só pode fazer essa associação com outras passagens, inclusive do Novo Testamento, por causa de Cristo, né? Mas, antes de Cristo vir ao mundo, para o povo, tinha um apontamento para o Messias, mas eles ainda não sabiam, de fato, como é que isso ia acontecer, né? Aí agora a gente diz assim, a gente faz uma retrospectiva, diz, bem que lá atrás já se dizia, né?
E a eficácia da profecia é justamente isso, né? Quando o profeta é profeta de verdade, quando se realiza aquilo que se diz, né? A não ser que tenha um se, né? Às vezes a profecia é dita assim, se não se converter, vai acontecer isso e isso. Aí o povo se converte e Deus, então, alivia, né? A pena. Eu quero fazer, Padre Franklin, um ramalhete com todos os agradecimentos que nós ouvimos aí e entregar ao seu coração, que realmente foi muito bom, muito bom, muito bom. E o que eu ia lhe pedir, o senhor já se adiantou e disse que vai fazer, que é transformar em PDF, e o senhor me manda que eu coloco no grupo. Pronto, só vou fazer aquelas correções. Eu vi uns 2 slides que precisa ter uma letrinha ou outra que eu preciso corrigir. Mas foi muito bom. Muito obrigada. Por E nada. foi... Esse estudo de Ezequiel está sendo realmente uma bênção, porque está desmistificando, porque a gente ouvia, quando olhava aquilo tudo tão difícil, mas agora a gente já consegue Às ir vezes, assimilando e compreendendo e fazendo como é que eu digo, uma correlação com a nossa responsabilidade, que cada um é responsabilidade pessoal. O senhor colocou isso, inclusive, em um dos slides, que a gente não pode dispensar. que É a sempre base. a minha parte nesse todo aí. Que é muito fácil, são os outros, né? Ou é o povo. Mas eu sou o povo também. Com certeza, com certeza. E a gente evangeliza não só com palavras, não, com testemunho de vida. Então, vamos terminar e pedir a Regina que... antes de Regina cantar, eu quero lhe pedir para o senhor nos dar a bênção e fazer uma oração final. Certo. Então, Deixa eu só pedir também, o Padre Frank, nós temos dois aniversariantes presentes, aí eu queria que o senhor, Joselito e Ana Cristina. então, vamos cantar para os nossos irmãos aniversariantes, né? Como a gente costuma fazer. Com imensa Tanta alegria. Vai, suplicando continua, Frank. aos céus, proteção de Maria e as bênçãos de Deus. Que Jesus abençoe esta nossa oração. Que Maria vos guarde dentro do coração. E acho que a maneira Amém, glória a Deus. especial de fazermos isso, agradecendo a Deus o dom da vida dos nossos irmãos e também já suplicando também pelas nossas, né? Como nossa paróquia é dedicada a Nossa Senhora, então peçamos que ela seja nossa intercessora, sobretudo em momentos, né, em tempos de dificuldade, ela se revelou como auxílio dos cristãos, medianeira, Senhora, né, Rainha da Paz, enfim. E é a mesma Mãe de Jesus que nós, então, voltamos o nosso olhar, o nosso coração, e rezando uma Salve Rainha, peçamos, então, que ela possa, né, obter junto ao seu Filho as graças necessárias para que cada um de nós também possa um dia contemplar a face bendita do Cordeiro, né, que está no centro da Jerusalém Celeste. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, por intercessão de Nossa Senhora da Assunção,
também de São Vicente de Paulo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crer na revelação, quem tem Deus no coração. Vinde a nós, ó Santo Espírito, vinde nos iluminar. A palavra que nos salva, nós queremos conservar. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crer na revelação, quem tem Deus no coração. Quantas bênçãos, meu Deus, estão derramadas sobre nós na tarde dessa. Verdade. Queria agradecer. Amém. Desculpa, padre. Eu acho que a Elisângela levantou a mão, né? Levantou, sim. Tem duas pessoas que levantaram a mão. Uma já até abaixou. Elisângela. Abre o microfone, querida. Ela disse que foi errado. Clicou errado. Eu queria agradecer a Pascom e falar que a gente pode terminar a nossa transmissão. Agradecer ao senhor, padre,